cruz e a morte levar a mensagem. Quero convidar, meus irmãos, a igreja está abrindo vossas Bíblias, onde fizemos a leitura da Palavra de Deus, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 4. Estarei trazendo uma breve reflexão da Palavra de Deus. Desde já peço que a igreja ore por mim, para que o Senhor nos conceda, abra a porta à palavra, né? Que possamos trazer uma palavra para toda a igreja em nome de Jesus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 4. Vamos estar lendo mais uma vez, irmãos, o texto, só para a gente relembrar. Que diz assim, a partir do versículo 12, diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti, mesmo na doutrina, perseverando nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvirem. Amém, irmãos? Que Deus possa aplicar essa palavra em nossos corações. Texto aqui um pouco conhecido da igreja, onde fala um pouquinho sobre o chamado de Timóteo. Se tratando de um culto missionário, um culto de missões, vamos estar falando um pouquinho sobre esse chamado de Jesus Cristo, de Deus, através do apóstolo Paulo, para o seu servo Timóteo. Se pudéssemos dar um tema a essa palavra, seria o chamado para servir. Quantos aqui foram chamados para servir? Aleluia. Glória a Deus. Eu também estou aqui para servir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui se trata de um jovem chamado Timóteo, que foi chamado para servir também. E a gente pode ver isso lá no livro de Atos dos Apóstolos. Convido a igreja também a abrir a Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Para a gente voltar um pouquinho aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 1 ao 3, que diz assim: e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então aqui foi o primeiro chamado de Paulo a Timóteo para fazer essa tão grande obra, que é levar a palavra de Deus, perseverar em servir ao Senhor. Então, se a gente puder analisar ou ver o contexto daqueles dias, voltando um pouquinho também aqui o texto onde lemos, no capítulo 1 de 1 Timóteo também diz, versículo 3: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficaste em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Ou seja, aqui era Paulo dizendo a Timóteo, antes dele viajar para a Macedônia, ele disse: Timóteo, fica aqui, pois o trabalho é grande. Fica aqui e ensina aos irmãos, para que eles não ouçam outra doutrina, além daquela que eu vos tenho anunciado. Fique aqui e ajude-os a perseverar, a permanecer firmes, servindo ao Senhor. Então, desde aquele tempo, irmãos, existiam muitas pessoas que levavam uma doutrina totalmente errada, igual aos dias de hoje. Se a gente puder analisar, voltar ao contexto aqui, a gente pode ver que houve um grande crescimento de igrejas dentro do nosso país, nosso estado. Em qualquer lugar que a gente vê, hoje em dia tem uma igreja. Isso poderia ser uma notícia boa,
mas não é bem assim. Porque quanto mais esse número de igreja cresce, a gente vai vendo que a palavra de Deus está sendo distorcida, porque muitas pessoas não estão pregando a verdadeira palavra de Deus. Muitas pessoas estão acrescentando coisas que não existem na Bíblia e outras estão até tirando coisas, ou seja, distorcendo totalmente o que a palavra de Deus nos ensina. E isso já acontecia naqueles tempos. Por isso que Paulo, ele falou a Timóteo: Timóteo, fica aqui e ensina aos irmãos a permanecerem na doutrina, a permanecerem servindo ao Senhor verdadeiramente. Glória a Deus, aleluia. Então, se a gente for ver aqui o versículo que a gente leu, ele diz assim: ser exemplo dos fiéis. Como? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. E ele diz: persista em ler, exortar, ensinar. Porque, meus irmãos, se a gente só vence pela palavra de Deus, não adianta. Não adianta a gente tentar fugir. Muitos aí estão tentando tirar o que a palavra de Deus ensina. Estão distorcendo o que a palavra de Deus ensina. E por isso que há tantas igrejas nascendo aí, crescendo, porém com o evangelho totalmente errado. Muitas pessoas querem ouvir apenas as bênçãos. Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, mas no momento que Deus diz: se conserte, você está errado, você está em pecado, as pessoas já não querem mais ouvir. Então, é isso que estamos vivendo nos dias atuais. Aleluia, glória a Deus. E se a gente for ver também o chamado de Paulo. Quem era Paulo? Hoje, aqui na verdade, Paulo, quando chamou Timóteo, ele era um servo de Deus vivo. Mas se a gente voltar um pouquinho e conhecer também um pouquinho da história de Paulo, que ele era alguém totalmente contrário à palavra de Deus. Se a gente vê no livro de 1 Timóteo também, capítulo 1, versículos, deixa eu ver, versículo 12, que diz assim: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Isso Paulo falando. Ele diz assim: a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei a misericórdia, porque o fiz ignorando a incredulidade, e a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Isso Paulo dizendo, irmãos. Para quem não sabe, quem não conhecia Paulo, ele era alguém que perseguia o povo de Deus. Onde havia povo de Deus, ele perseguia e matava o povo de Deus. Ele era totalmente contrário ao evangelho. Mas um dia ele encontrou Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Um dia ele encontrou aquele que mudaria a sua vida, aquele que mudaria a sua história. Glória a Deus. E ele diz: eu era um blasfemo, um perseguidor, mas a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor me alcançou. Aleluia. E eu já não sou quem eu era. Ele diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus, ele veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aleluia, glória a Deus. Você pode até pensar: mas você é um pecador? Sou, meu. Todos nós somos pecadores. Lutamos todos os dias para nos mantermos fiéis a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor, ele nos libertou de todo pecado. Ele nos salvou e nos libertou. E por isso que estamos aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Mas por isso ele diz: alcancei misericórdia, para que em mim, que eu sou o principal, Jesus Cristo mostrasse a toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, esse era Paulo, um perseguidor, alguém que odiava só ouvir o nome Jesus Cristo, mas ainda assim o Senhor quis chamá-lo para servir a ele. Paulo se tornou um dos maiores missionários naquele tempo.
levando a palavra de Deus nos 4 cantos do mundo. Aleluia. E quando já não podia mais ficar em vários lugares, ele chamou o seu servo Timóteo. Aleluia, glória a Deus. Então, para permanecer, ele chamou Timóteo para permanecer ali, fazendo a obra que ele começou. Então, Deus, irmãos, Ele é quem liberta de todo o pecado. Não é nós. Não somos nós. Pregamos apenas a palavra de Deus. Mas o Senhor é aquele que pode libertar a tua alma. Você que chegou aqui nessa noite. Glória a Deus. E ele diz aqui. Por quê? Capítulo 2, versículo 2 diz assim. Versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Que quer o que, irmãos? Versículo 4. Que quer que todos os homens se salvem. Capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2. Mais uma vez, diz assim, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer o que, irmãos? Que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você, meu caro ouvinte, que você, meu irmão, que porventura chegou aqui essa noite e ainda não encontrou Jesus, ainda não aceitou Ele como seu único suficiente Salvador. É desejo de Deus que todos os homens se salvem. E você está incluído. Deus, quando se entregou naquela cruz no Calvário, não foi só para os crentes, mas foi para toda a humanidade. Aleluia, glória a Deus. Mas aqueles que reconheceram esse sacrifício, hoje estão aqui para glorificar e adorar a Ele. Aleluia, glória a Deus. E quantos vieram aqui adorar esse Deus? Glória a Deus. Quantos aqui vieram servir a esse Deus maravilhoso? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então, Deus, Ele veio para salvar a toda a humanidade, mas depende de você. Depende de você, primeiramente, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Então, voltando ao texto aqui que nós lemos, voltando ao chamado de Timóteo. Timóteo, ele mesmo jovem, aqui nesse chamado que nós lemos, texto oficial que nós lemos, ele foi chamado para exortar e ensinar. Exortar é intensificar, ajudar os irmãos a permanecerem e ensinar a palavra de Deus. Isso a gente vê aí no versículo 13, que é persistir em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Isso Paulo dizendo antes da sua viagem para a Macedônia. Então, irmãos, muitas vezes a gente pensa, irmão, mas eu não sei pregar, eu não sei louvar, mas será que você sabe orar? Será que você pode dobrar os seus joelhos e falar com Deus, pedir para que Deus salve, Deus cure, Deus batize? Quantas vidas estão sedentas por aí? Muitos missionários estão lá levando a mensagem, longe de suas casas, de sua família, mas precisando de uma simples oração. Muitas vezes não conseguimos contribuir, mas ore, entregue o seu melhor. Deus vai receber aquilo que você tem. Aleluia. Então, muitas vezes a gente diz, eu não sei pregar, irmãos, mas vamos ler um texto aqui lá em 1 Coríntios, que diz assim, 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7, que diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus foi o que, irmão? Deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O que é isso, irmãos? Sabe aquela simples palavra que você diz a alguém? Jesus te ama. Isso é você semeando a palavra de Deus. E mesmo que aquela pessoa não aceite naquele momento, Deus é aquele que vai dar o crescimento, vai fazer aquela semente germinar. Então você pode ser usado por Deus para fazer isso. Aleluia, glória a Deus. Deus quer salvar muitas vidas por aí, irmãos, e depende de nós. Precisamos de nós, precisa de nós, para fazer essa mensagem ser proclamada nos 4 cantos dessa terra. Aleluia, glória a Deus. Será que você já orou por alguém hoje?
Será que você já orou para que Deus salve alguém hoje? Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Porque, irmãos, a gente sabe lá em João capítulo 16, versículo 8, diz que é o Espírito Santo que convence o homem de todo pecado. É o Espírito Santo que diz, você está errado. É o Espírito Santo que diz, você precisa se consertar. É o Espírito Santo que diz, você precisa encontrar Jesus. Aleluia, glória a Deus. Não sabemos, irmão, o que passa na vida de cada um, mas o Senhor sabe. Bendito é o nome do Senhor. E Ele está te dizendo nessa noite, volte para o caminho do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Não sabemos, irmãos, o dia de amanhã. E não falamos isso para te colocar medo, não é isso. Os dias são maus. O Senhor está voltando. Aceita enquanto é tempo. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, nosso papel principal é levar a palavra de Deus. É cumprir o que está aqui, ide, leve a palavra de Deus. Esse foi o mandamento do Senhor para todos nós. Essa foi a missão que o Senhor deu a todos nós. Leve a palavra de Deus. Basta você dizer que Deus salva, Deus cura, Deus batiza com o Espírito Santo e leva o homem para o céu. E eu creio nessa promessa, em nome de Jesus. Estou aguardando a volta dele para estar com ele nos céus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Deus quer salvar almas nessa nação. Deus quer libertar vidas nessa nação. Será que você está cumprindo o ídolo do Senhor? Será que você está cumprindo o chamado, a missão que o Senhor te deixou nessa noite? Glória a Deus. Será que nós estamos cumprindo esse ídolo? Eu me incluo também, porque também fui chamado para isso. Eu também sou servo de Deus. Nós fomos chamados para levar o Evangelho de Cristo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E por isso que ele chama Timóteo. Timóteo, permanece aí, Timóteo. Há muitas vidas que estão aí distorcendo a palavra. Muitas vidas que estão saindo da doutrina que eu ensinei. Então permanece, Timóteo. Ensina a palavra que eu te deixei. Então, irmãos, naquele tempo era muito difícil. Timóteo ainda era um jovem, mas ainda assim ele foi chamado para essa tão grande obra. Imagine aí, alguém ainda jovem levar a palavra nos lugares assim e ter a sua credibilidade. Mas o Senhor que chama, Ele o que, irmãos? Se responsabiliza, né? Quando soubemos que estaríamos aqui nessa noite, a perna deu uma tremida assim. Mas, eita Jesus, pregar a tua palavra não é fácil não, irmãos. Se a gente disser que é fácil, não é fácil não. Mas o Senhor está conosco em todo o tempo. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele é aquele que nos ajuda. O Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que vai adiante de nós para fazer aquilo que Ele tem chamado. Aleluia, glória a Deus. Ele disse, Timóteo, permanece firme, Timóteo. Versículo 16, ele diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Permanece firme, Timóteo. Porque se tu perseverar nessas coisas, porque fazendo isso tu te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Então, muitas vezes não conseguimos nem falar, irmãos. Mas como é que estará a sua vida, o seu testemunho? Como é que estará a sua vida diante de Deus? Muitas vezes não precisamos nem falar, irmãos. Mas alguém olha assim pra gente e diz, tu é crente, não é? Tu tem um jeito diferente. Será que as pessoas estão reconhecendo a tua vida como servo de Deus? Aleluia, glória a Deus. Então precisamos refletir um pouco, irmãos, e parar e pensar como estará a nossa vida diante de Deus. Será que estamos vivendo o verdadeiro Evangelho? Será que estamos vivendo verdadeiramente a palavra de Deus? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Mas ele disse, permanece firme, Timóteo. Louvado seja o nome do Senhor. Se a gente for lá também na segunda carta, capítulo 2, segunda carta de Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 diz assim, tu, pois, meu filho,
fortifica-te na o que, irmãos? Na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como que, irmãos? Como bons soldados. Você é um soldado de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Você é um soldado de Cristo Jesus. Ele disse, Timóteo, mesmo sofrendo, Timóteo, permanece firme. Mesmo em meio às dores, permanece firme, Timóteo. Há muitas pessoas sedentas precisando ouvir essa palavra, Timóteo. Então, mesmo sofrendo, permanece como um soldado que vai para a guerra. Ele sabe a quem ele tem servido. Glória a Deus. Ele disse, ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. Aleluia. A fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Ou seja, servir verdadeiramente a Cristo. Aqueles que não servem verdadeiramente vai se embaraçar com as coisas dessa vida. E ele disse, Timóteo, ser verdadeiro. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. É o Senhor que capacita, irmãos. É o Senhor que nos ajuda. É o Senhor que nos sustenta, que nos faz prevalecer. Eu não sei as lutas que os irmãos passam, mas saiba de uma coisa: Deus está contigo em todo tempo. Deus está contigo. Talvez você às vezes dobre os joelhos à noite para falar com Deus, mas não consegue dizer uma palavra sequer. As lutas são tantas, as dores são tantas. Aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor ouve o teu gemido. O Senhor é aquele que contempla todas as coisas e Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. E Ele diz, lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, Ele ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus, ela não está presa. Era Paulo dizendo a Timóteo, Timóteo, olha, podem até me prender, mas a palavra de Deus, ela nunca vai ser presa. Se eu estiver preso, o Senhor vai levantar alguém para levar a sua palavra. Aleluia. Talvez você até se negue, mas o Senhor vai levantar alguém para fazer aquilo que você deveria ter feito. Glória a Deus. Ele disse, Timóteo, pode me prendam aí, façam o que quiserem comigo, mas eu permanecerei, levando a palavra de Deus. A palavra de Deus não está presa. Aleluia, glória a Deus. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. E se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Aleluia, glória a Deus. Esse é o Deus a qual nós servimos, irmãos. Esse é o Deus que se entregou e mandou o seu Filho para morrer por mim e por você, para que estivéssemos aqui essa noite. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. As horas correm velozmente e estarei já encerrando, irmãos. Mas essa foi a missão que o Senhor nos ordenou. Ide. Lá em Mateus, capítulo 28. Vamos estar lendo para a gente estar já encerrando devido ao horário. Mateus, capítulo 28. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 28, versículo 19 e 20, que diz assim: portanto, faça o que, irmãos? Ide, ensinando todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as ao que? A guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Você não está sozinho. Deus está contigo. Ele vai te ajudar. Ele vai te sustentar. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Talvez você tenha passado por situações em que disse, e agora? O que é que eu vou fazer?
O Senhor é aquele que abre as portas, o Senhor é aquele que sustenta, o Senhor é aquele que livra, o Senhor é aquele que guarda. Mas esteja dentro da vontade do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E eu finalizo dizendo assim: o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Crede no Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Creia no Evangelho. Arrependa-se. Deus te chama nessa noite. Com a autorização do nosso diácono, queremos já perguntar se porventura você que ouviu essa palavra deseja entregar a sua vida a Jesus. Você que chegou aqui nessa noite, aleluia, glória a Deus. Você passou por tantas coisas, mas hoje Deus marcou esse encontro contigo. Aleluia, glória a Deus. E Ele te chama nessa noite para fazer parte dessa família de servos, pessoas que foram chamadas para servir a Deus. Nessa noite Deus te chama também para ser mais um servo. Aleluia, glória a Deus. Tens a escolha nessa noite. Escolha servir ao Senhor. Entrega a tua vida a Ele. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Alguém essa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus? Você que ouviu essa palavra, há alguém que sentiu no seu coração o desejo de entregar a sua vida a Jesus? Levanta a sua mão ou vem aqui à frente, estaremos orando por você. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe.